Você que curte futebol americano e tá no hype do draft da NFL, se liga. Todo o conteúdo da FN Network nesse mês de abril estará voltado para a cobertura do evento. São mais de 20 criadores de conteúdo dedicados a falar de prospectos e expectativas em podcast, vídeo, lives, rede social e tudo mais. Quer saber quem o seu time vai recrutar? Quer saber se o rival vai pegar aquele seu jogador favorito? Então nos acompanhe e não perca nada. Acesse somosfnn.com.br e encontre todos os perfis de NFL. Vambora! Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Estamos começando o primeiro preview da temporada 2021 da Casa do Corvo. Que felicidade a gente finalmente voltar com o nosso segundo podcast durante a semana na temporada. Setembro chegou, vamos ter aí Ravens Football, vamos ter aí Monday Night Football contra o Las Vegas Raiders e olha só, pro primeiro preview tem casa cheia, gente. Eu tô muito feliz, muito feliz. Eu sou Cleverton Linhares e estou aqui com o Giba Pérez. Bom dia, Giba. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que tá ouvindo. Voltando aos previews, né? Sempre bom. Logo no começo da temporada, falar sobre o próximo adversário, o que a gente pode esperar. Forte abraço para todo mundo. É isso aí. E João Gabriel Gelli, bom dia para você também, João. Bom dia para você, para o Giba, para o nosso convidado. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que nos escutam. Pô, maravilhoso que agora a gente está realmente falando de um jogo que vale, né? Então, pô, dá o pontapé aí para essa temporada, torcer para que tudo dê certo para os nossos Ravens, principalmente na semana 1, e desejar boa sorte aí pro nosso colega torcedor do Raiders pro restante da temporada, mas tudo de ruim para ele na semana 1. É isso aí, gente. Como já foi adiantado, estamos aqui com um convidado para falar do Las Vegas Raiders, para ele falar sobre o time, destrinchar aí a franquia de Las Vegas. Luiz Iardi, do perfil Raiders Geek BR. Cara, que satisfação poder falar isso de novo. Seja muito bem-vindo à nossa casa, fica à vontade, não repara na bagunça, a cerveja tá na geladeira e o microfone é seu, meu amigo. Valeu, pessoal. Primeiro agradecer aí, tô muito feliz também, começando, finalmente voltando à NFL, terminando essa escuridão aí que é off-season, então muito feliz aí de participar, muito obrigado aí pelo convite e vamos conversar, espero também sucesso para vocês, mas não na semana 1, na semana 1 tem que dar Raider. Vamos lá. Como você sabe, preview não tem pausa, então não vai ter recado, não vai ter nada, vamos direto para falar de jogo. Big hits are coming, the backs are cutting inside. Everybody turns it up Monday night. Vamos lá, Luiz. Las Vegas Raiders, como a temporada não começou, a gente vai ter que avaliar o time pela temporada passada, né? O Las Vegas Raiders fechou com uma campanha 8-8, né? Segundo lugar da AFC West. A impressão que eu tive do Las Vegas Raiders na semana passada, e os números meio que fecham isso comigo, é que tinha um ataque que era razoavelmente decente, é um ataque que na média ali fechava no top 10 da NFL, não era tão produtivo assim quando se tratava de jardas corridas, mas pegando um geral, era um ataque top 10. Só que a defesa não correspondia, né? Se o ataque tá nos 10 primeiros, a defesa aparecia muito nos 10 últimos, isso complicava para o Las Vegas Raiders fechar jogos, complicava para o time de segurar os ataques adversários, acabava cedendo muitos pontos, acabava cedendo muito campo para os adversários. A gente via muito o Las Vegas Raiders sair na frente, você assistia o jogo, putz, agora vai. E chegava no final, o time infelizmente não fechava, infelizmente a defesa não correspondia como deveria ser. Isso porque a gente está falando de um time que chegou a ganhar do Kansas City Chiefs nas primeiras semanas. Vamos falar um pouco de como o John Gruden e o Mike Mayock estão montando
o time para essa temporada, né? E aí eu queria justamente que você respondesse essa pergunta. De free agency eu lembro pontualmente de 2 peças que foram do Baltimore Ravens para o Las Vegas Raiders, né? O Willis Snead, que é um wide receiver assim, que não é um grande wide receiver, mas ele pode contribuir muito numa situação que eu vou falar mais para frente ainda do ataque do Las Vegas Raiders, que eu acho que é um ponto interessante da gente abordar. E também o pass rusher Yannick Ngakoue, que era do Las Vegas Raiders, foi para Minnesota. Em Minnesota ele já foi um pouco questionado, porque sempre se questionou que os sacks que ele fazia não eram sacks limpos, né, vamos dizer assim. Não correspondeu o que a torcida e o que o staff imaginava que ele pudesse. Era do Jacksonville Jaguars. Ele começou dos Jaguars, foi para Minnesota e depois foi para Baltimore. Né? Isso. E isso, ele está indo para o Las Vegas Raiders e pelo menos é que eu lembro, depois se você puder passar um panorama geral da Free Agency. E aí a gente chega no draft também, e eu acho que é essa sensação que muitas pessoas têm de não saber o que o Las Vegas Raiders fez nesse draft, né? As pessoas até falam que normalmente assim, é uma escolha do Gruden, é uma escolha do Mike Mayock, mas até as escolhas que talvez poderiam ser as escolhas do Mike Mayock, elas parecem ser questionáveis. Então eu queria que você desse aí um panorama do draft e da Free Agency e ajudasse a gente a entender o que John Gruden e Mike Mayock estão fazendo para essa franquia. Bom, então acho que para começar eu tenho que falar um pouco do ano passado mesmo, porque para entender um pouco o raciocínio e entender o que aconteceu no final da season do ano passado, que fez com que assim, esses movimentos todos acontecessem na free agency e no draft. Então, ano passado o time foi muito bem na parte ofensiva, o ataque foi muito bem, acho que está em foi oitavo em DVOA, foi oitavo por pontos, estava ali no top 10 em quase todas as métricas. Então o ataque foi bem, mesmo assim com problemas na OL, né, porque teve muitas lesões, o Incognito lesionou no começo, o Trent Brown não jogou quase nenhum jogo inteiro, jogou pouquíssimos snaps, então teve muitas lesões ali na OL e mesmo com esses problemas o ataque foi muito bem. E o Derek Carr finalmente conseguiu a sincronia ali com o Gruden, dois tem uma química muito boa agora, e teve ali o ataque, assim, no jogo corrido não foi tão bem, principalmente por causa dessas lesões na OL. Daí o Josh Jacobs, ele é um cara muito físico, né? Ele usa muito da força mesmo para ganhar jardas, então isso daí faz com que ele sempre fique um pouco lesione aí pro meio da temporada, pro fim, então acaba aí o jogo corrido não fluiu tão bem, principalmente da metade final da temporada e principalmente dentro da red zone. Foi um grande problema dos Raiders no ataque. O único problema, posso dizer, foi dentro da red zone, principalmente porque o time não conseguiu correr com a bola muito bem, principalmente naquelas situações onde todo mundo sabe que você vai correr com a bola. E o Gruden, assim, ele gosta muito de correr com a bola, os times dele sempre correm muito com a bola, e os Raiders foram do top 5, dos que mais tentaram correr com a bola, mas correu mal, né? Então, por isso que em jardas corridas não foi tão bem, isso prejudicou muito na red zone. Então, ali você teve o time que começou muito bem o ano, e daí teve uma queda grande por causa de lesão, por causa que o Gruden o play call dele fica um pouco manjado já pela segunda metade, é um negócio do Gruden mesmo, que ele começa sempre muito bem, é um jogo físico, com as jogadas criativas, só que daí para a segunda metade acaba tendo muita lesão e o playbook dele fica o pessoal começa a manjar um pouco mais do playbook dele. E a defesa foi horrível em todos os sentidos, acho que não teve nada ponto bom na defesa, foi a pior da liga pelos analytics, né? Se você olha pelo DVOA e tal, foi a pior da liga. Então, assim, não teve nada de bom na defesa. E a esperança dos Raiders para essa temporada é realmente porque a defesa mudou muita coisa, né? Veio muito nomes novos, mudou o defensive coordinator, saiu do coordenador defensivo que era o Paul Gunter, que era um cara muito ruim, que ele teve um pouco de... Ele veio dos Bengals, mas não era uma defesa dele, era uma defesa do Mike Zimmer, então ele pegou uma defesa meio pronta e teve até um pouco de sucesso, mas ele não é um cara que consegue criar uma defesa do zero, então ele teve muitos problemas, ele teve muito input dele nos drafts também, por isso que os drafts foram muito ruins, os drafts dos Raiders são muito estranhos, realmente, porque eles davam muito em consideração a opinião dos treinadores, então sempre tem uns treinadores que têm uma visão meio estranha de jogo, você acaba tendo umas escolhas bem ruins, né? Então tem muitos nomes aí que vieram dos Raiders e
como vieram dos Raiders nos últimos anos, no sistema Paul Gunter, né, e agora estão perdendo espaço com a mudança do coordenador por causa disso. Então, assim, o que mudou na defesa veio o Gus Bradley, que estava nos Chargers, né, que ele teve começo bom nos Chargers, daí também teve muito azar lá com lesão, perdeu o Derwin James e tudo mais, então o último ano não foi tão bom, mas antes ele vinha bem, né, foi bem por onde passou, foi o criador da Legion of Boom no Seattle Seahawks, e ele veio justamente com essa ideia dele de colocar um sistema mais simples, porque os Raiders têm muitos jovens na defesa, né, ele draftou o Arnett, draftou o Trayvon Mullen, draftou o Jonathan Abrams, mas o Paul Gunter tinha um sistema muito complexo e os jovens não estavam conseguindo entender. O Paul Gunter é um coach muito ruim para ensinar jovens, e o Gus Bradley, ele teve isso na carreira dele, o que ele teve mais sucesso assim, foi pegando jovens e melhorando, fazendo eles renderem logo no começo, né? No Seattle Seahawks foi assim, no Jacksonville Jaguars foi assim, o próprio Nick Ngakoue surgiu com ele lá, daí teve o Derwin James que surgiu com ele no Chargers também. Então ele tem esse histórico de trabalhar muito bem com jovens, foi isso que atraiu muito o Gruden para trazer ele para os Raiders. E, então essa é a grande esperança, é uma mudança de sistema para fazer a secundária jogar um pouco melhor, e também vieram bons nomes aí que eu considero bons nomes na off-season, principalmente pelo fit no esquema, né? Então para mim o principal, acho que, da defesa foi o Yannick Ngakoue, apesar de ele não ter sido muito bom no ano anterior. Não era um fit completamente estranho para os Vikings, não sei por que contrataram ele, estavam malucos quando contrataram, porque os Vikings, ele tem os edges, eles precisam... eles não são igual no sistema do Gus, que o Ed, ele joga a corrida, ele joga o passe logo no começo, ele procura ir para o backfield. No sistema dos Vikings, ele precisa meio pensar um pouco se ele vai para a corrida, se ele vai para o passe. Então, quando o Ngakoue jogou com o Gus Bradley, ele foi muito bem nos Jaguars, que daí ele não precisa tanto ficar com essa preocupação com o jogo corrido, ele só vai para o backfield, para trás do invade backfield. Então você tem eu acho que ele foi muito bem no training camp, todos os reports foram muito favoráveis, todo mundo está impressionadíssimo com ele, vai fazer um bom par, acredito, com o Max Crosby. E daí a segunda grande adição foi o KJ Wright, que era o linebacker dos Seahawks, está um pouco mais envelhecido, né, veio aí tanto demorou para sair na free agency por causa disso, né? Veio só semana passada para os Raiders, mas ele teve uma season muito boa no passado, e ele começou com o Gus também, né? No Seattle Seahawks, ele entende muito, ele é PhD em cover tree do Gus, ele entende todo o sistema de cabo a rabo, então e ele principalmente vai ser importante contra os Ravens, vai ser interessante ver como o Gus vai armar essa defesa. Então teve o KJ Wright, e daí tem outro nome foi Casey Rayard, que é bem interessante, mas para o sentido que ele teve uma queda já de produção, mas comparado com os outros da secundária dos Raiders, ele era muito melhor que os outros. E ele é um cara mais experiente, que vai ajudar aí o Arnett, o Mullen a saber o que é NFL, né? Porque eles não tinham ninguém experiente perto deles ali para ajudar. E teve o Trevor Murray, né? Que veio no draft, que foi a única escolha realmente que eu gostei bastante no draft, foi o Trevor Murray, free safety, que vai ser starter já e que jogou muito bem no training camp. Ele até teve uns practices contra o Rams, que ele interceptou 2 vezes o Stafford, então o pessoal tá botando muita fé nele, eu acho que ele vai ser uma grande adição aí para a secundária. E daí outros pontos aí, né, teve daí na off-season, na parte ofensiva não teve muita coisa, porque o time já estava meio acertadinho. Teve a questão da OL, né, que o time fez ali uma reestruturação na OL, justamente para tentar resolver esse problema na end zone e no jogo corrido, que foi o problema do ano anterior. E trouxe o Leatherwood, que no draft, que muita gente não entendeu. Eu até já estava esperando que trouxesse o Leatherwood, porque é o estilão do Tom Cable, tem um cara como o Leatherwood, com a envergadura dele, o tamanho dele. E ele era o melhor offensive tackle para o jogo corrido no draft. Assim, eu acho que pass protection realmente vai ter problemas, ele não é tão bom assim. Ele está evoluindo, mas não é tão bom. Mas no jogo corrido, ele era o melhor, talvez um dos melhores,
Com certeza no top 2, top 3 ele tá, mas na minha opinião ele é o melhor no jogo corrido, right tackle no draft, foi por isso que os Raiders trouxeram ele. E então mostra um pouco o que eles querem esse ano, né? Eles querem estabelecer o jogo corrido, voltar para esse DNA, porque para o Gruden é uma vergonha o time dele não conseguir correr a bola dentro da end zone, né? Ele precisa correr. Se não conseguir correr a bola, ele tem problemas um pouco, porque daí você acaba trazendo muita pressão para o Derek Carr, tudo. Então, essa foi a tônica aí da mudança na OL, de trazer o Ledward e de trazer também o Kenyon Drake, né, que é um outro running back para complementar um pouco o Josh Jacobs, tirar um pouco a carga dele, que ele teve muitas lesões, porque ele tem um estilo muito físico, então você tira um pouco a carga dele, bota o Kenyon Drake, que tem um estilo um pouco diferente aí para jogar third down, recebendo passes. Então, talvez eu esteja esquecendo alguma coisa, porque teve bastante movimento, mas acho que a linha geral é essa, né? Uma defesa nova e mantendo aí o passe, que o Derek Carr no sistema do Gruden tá já muito acostumado, tá evoluindo ano após ano, e na OL tentar fazer uma OL um pouco mais tough, um pouco mais dura para o jogo corrido, para conseguir resolver esse problema da endzone. Deixa eu aproveitar então e te perguntar, já focando nessa questão do Eric, aproveitando que você parou de falar nisso, você acha que a linha ofensiva do Raiders vai estar melhor ou vai estar pior do que ano passado? Porque assim, a minha impressão como observador externo é de que ela piorou. Assim, eu acho que perdeu o Rodney Hudson para um Andre James ou talvez um Nick Martin, né, não sei. Mas eu acredito que é uma queda considerável. Né? E o Gabe Jackson sempre foi um titular muito sólido e agora, né, vai ser o Denzel Good o titular, é isso? Isso, vai ser Incognito, né? Incognito e Denzel Good. Isso, mas o Incognito já estava, né? Por isso que eu mencionei mais o Denzel Good. Que o Incognito ele perdeu a season inteira passada com lesão, então ele, assim, se você comparar, depende do que você for olhar, né? Se você for olhar os nomes que estavam na OL no ano passado, mas você tem que, daí tudo bem, daí realmente teve uma queda grande, mas é que esses nomes, a maioria deles não jogou, então, assim, principalmente o Trent Brown e o Incognito não jogaram, então sim. Daí saiu o Trent Brown, então o Trent Brown não dá para falar que piorou, porque ele não jogou, então não tem muito como, se você comparar o desempenho da OL em si, daí não tem como dizer que assim, foi uma perda em termos de desempenho. Então, mas se você olha pro Incognito voltando, você tem um upgrade grande, mesmo ele estando um pouco velho, talvez ali não vai conseguir jogar todos os jogos, vai ter algum problema ou outro de lesão, mas ele antes estava jogando muito e voltou bem, assim, no training camp já dá para ver que ele voltou bem. Então, ele é um upgrade bem grande com relação, assim, mesmo saindo do Gabe Jackson, ele é um upgrade em relação ao Gabe Jackson, porque ele é um elite guard em todos os sentidos, e o Gabe Jackson vinha caindo, né? Ele foi um elite guard há uns 2-3 anos atrás, e daí depois da lesão ele nunca foi mais o mesmo. Ele foi um bom guard, mas não era tão elite. Então, assim, volta o Incognito, os guards melhoram um pouco, daí você tem realmente uma queda ali no Rodney Hudson, mas assim, o Rodney Hudson também vinha caindo um pouquinho, né? Mas como ele é um dos melhores, mesmo caindo um pouquinho melhor center, um dos melhores centers aí da NFL. Independente da queda, ele continua sendo um top 5 centers da NFL. Sim, continua. Principalmente em pass protection, ele é realmente um dos, se não o melhor, ele é um dos melhores da NFL. Então você tem uma queda do Andre James, ele é um bom center, assim, ele não teve muita exposição ainda na NFL, por causa que o Rodney Hudson joga muito, mas ele ficou anos atrás ali do Rodney Hudson e o pessoal gosta muito dele, a comissão técnica. E ele mostrou na pré-season, se mostrou bastante sólido, então vai ter uma queda ali, mas eu acho que talvez não seja algo tão significativo, assim, principalmente se você olha assim, a OL titular dos Raiders, que jogou bastante tempo ano passado, a maioria dos jogos foi o quê? No right tackle, foi uma combinação ali de Sam Young, Brandon Parker e às vezes Denzel Good improvisado, então o Ledward, tá bom, ele não é um cara, não vai chegar sendo um cara elite, não é o Tristan Wirfs, assim, né, mas não vai chegar arrebentando, jogando muito, mas ele é melhor que esses daí, com certeza. Então, daí você tem quem jogou de guard foi parte de Denzel Good ou o Hulk Simpson e jogou também ali o Gabe. Então, agora vai ter Incognito e Good, né? Então, para mim não caiu, na posição de guard não caiu de nível.
E daí o Colton Miller continua de left tackle, ele evoluiu bastante ano passado, jogou bem. E daí realmente é que tem uma queda ali na posição de center. Mas eu acho que assim, essa questão da área é bem polêmica aí, não precisa, muita gente tá falando. Eu acho que vai ter, no jogo corrido, a OL tá melhor, principalmente por causa do Leatherwood e por causa do Incognito e do Good jogando de guards, e o Andre James no jogo corrido ele é pau a pau com o Rodney Hudson, ele perde mais no pass pro, mas no jogo corrido ele é bom. Então, assim, no jogo corrido a OL vai estar melhor e talvez no pass protection caia aí, principalmente nos primeiros jogos. Nos primeiros jogos que é o mais preocupante, por causa que o Leatherwood é rookie, né? Então, para um rookie entrar no ritmo ali da NFL, às vezes demora um pouquinho. Ele jogou bem aí nos primeiros, na pré-season, nos training camps ali contra os Rams, ele segurou bem ali contra Aaron Donald e companhia. Então, assim, eu acho que o mais preocupante é no começo. No começo, realmente, assim, principalmente contra os Ravens, né, que é um time que joga muitas blitz, e agora com uma mudança no center, mudança ali no right tackle, talvez isso atrapalhe um pouco. Mas eu também, assim, eu acho que está sendo muito exagerado isso daí. Eu acho que não vai ter uma queda muito grande, principalmente porque o Gruden e o Carr, eles são muito inteligentes em arrumar o esquema para você proteger o quarterback mesmo com o OL não tão boa como foi ano passado. Em vários jogos jogaram com muitas lesões, com uma OL quase practice squad às vezes, por causa de Covid, etc. E o time conseguiu ir bem, porque o cara é inteligente na leitura pré-snap, ele consegue ler muito bem as blitzes, arrumar as proteções. E o Gruden, ele joga muito com formações pesadas, então o time não corre bastante com a bola, joga muito com formações pesadas, então, assim, ele protege bem o quarterback. Eu não vejo acontecendo, assim, igual ao final Kansas City Chiefs e Tampa Bay Buccaneers, eu não vejo isso nunca acontecendo com os Raiders, porque o Gruden, ele realmente, o sistema dele, a leitura para snap do Carr deixa, mesmo com uma OL pior, eles conseguem arrumar bem a proteção. Então vai ter uma queda, mas eu não acho que não é nada muito preocupante não, assim, para os torcedores do Raiders, mas é algo que os Ravens podem aproveitar, principalmente no primeiro jogo, que o pessoal ainda não tá, os rookies ainda, o rookie, né, o Leatherwood não tá no ritmo ainda. Cara, você acabou de matar a pergunta que eu ia te fazer. Porque se a gente olha os números do ano passado, eu acho que você pode me corrigir aqui, porque eu não consegui ver no todo, mas o Derek Carr, no que eu vi até a semana 11 da temporada passada, ele era o segundo melhor quarterback contra blitz. Ele tinha um QBR de 94, atrás dele apenas o Patrick Mahomes. Eu não sei se esse desempenho se manteve até o final da temporada, eu acredito que sim, pelo que você está me contando. E o que eu ia te passar era justamente isso, cara. Se você vê para o primeiro jogo, se o Carr e o Gruden pode usar dessa característica do Carr para o primeiro jogo, visto que o Baltimore Ravens é um dos times que... Eu acho que foi o segundo ou terceiro time que mais mandou blitz nessa temporada, não foi, meninos? Acho que foi isso. Foi o segundo atrás só dos Steelers. Segundo atrás só dos Steelers, né? E aí, com o Derek Carr sendo o segundo melhor quarterback contra blitz, imagino que a gente vai ver um pouco mais dessa fórmula agora para a semana 1, né, Luiz? O Derek Carr, ele é muito inteligente no pré-snap, eu acho que ele é um dos melhores QBs da NFL, assim, eu não acho que ele é elite, né, que ele pode ser considerado um QB elite em todos os aspectos, eu acho que ele ali é um QB, sei lá, em torno de 10º a 15º melhor QB da NFL, ali, no meio da prateleira, né, ele tem alguns problemas com fumbles e tal. Mas nesse quesito eu acho que ele é elite, assim, nesse quesito de ler pré-snap e arrumar a proteção da OL, saber já o que vai fazer, ler a defesa, saber o que vai fazer, saber até no jogo contra os Kansas, não sei se vocês estão lembrados do jogo contra o Kansas City Chiefs, lá no Arrowhead, foi uma coisa que fez os Chiefs perderem, que eles subestimaram bastante o Carr, eles jogaram blitz, cover zero direto no Carr, e o Carr que ele destruiu a defesa do City Chiefs passando por Ruggs, teve um touchdown de acho que foi 80 jardas do Carr pro Ruggs, que foi bem nisso, que os Chiefs mandaram blitz e ele conseguiu ler, arrumou a defesa, o running back pegou a blitz e acertou o Ruggs para um touchdown. Então eu acho que até assim, eu não lembro se nos últimos jogos que os
Ravens jogou contra os Raiders. Me corrijam se eu estiver errado, se era o mesmo, se a defesa era no mesmo estilo, se era o mesmo coordenador defensivo, mas o Carr, ele tem um histórico bom também contra os Ravens. Não sei se é por causa disso, mas ele também tem um histórico bom contra os Ravens. Então, isso daí é algo que com certeza é uma coisa aí que os Raiders já estão se preparando, né, contra as blitz, mas também uma preocupação aí para os Raiders é que tem uma OL que é um pouco mais nova, né, em termos de, assim, eles não se conhecem se conhecem bem, mas não jogou ainda jogos, todo mundo junto, o Leatherwood, o Andrew James, então tem que ver como que se eles vão conseguir realmente parar essas blitz dos Ravens, que são blitz muito inteligentes às vezes, né? Então, não é, às vezes, eles mandam bastante blitz, mas são blitz inteligentes, não mandam blitz por mandar só. Contra o Tampa Bay Buccaneers, ano passado, os Raiders teve esse mesmo papo um pouco antes do jogo, né, que falando que os Buccaneers mandavam muitas blitz, e o cara joga muito bem contra blitz, como é que ia ser, né, se o cara ia ter um bom desempenho. Só que aconteceu 3 dias antes, os Raiders perderam a OL inteira por causa do Covid, então foi bem complicado para a OL segurar. O time até foi bem assim, no ataque, mas a defesa foi horrível. Então eu acho que o ataque dos Raiders tem tudo para ir bem nesse jogo, principalmente porque o Gruden é um cara, assim, ele é muito subestimado como coordenador ofensivo, né? O pessoal fala muito mal dele por causa dos movimentos como GM e tal, mas, assim, ele não é GM, né? Ele é um meio que é GM, mas, assim, ele é um GM de fato, assim. Então, mas como os movimentos do time, como no draft e tudo mais, todo mundo fala meio mal nesse sentido, mas esquece um pouco que ele, na questão de como o coordenador ofensivo, ele é muito bom. E agora, quando tem essa parada de off-season, ele vai pro laboratóriozinho dele lá e fica criando novas jogadas, umas jogadas muito criativas e treina muito bem o time para isso. Então, assim, os primeiros jogos dos Raiders, você tem sempre muita coisa nova, muita coisa legal no ataque. Por isso que, assim, os Raiders também sempre começam o ano bem. E vai vir muito forte no jogo corrido e vai vir muito forte com um personnel pesado. Vai vir com muito 12 e 22 personnel, principalmente por causa que está agora com o Kenyan Drake e o Josh Jacobs. E tem também o Alec Ingold, que é um fullback muito, muito bom. E tem a volta do Foster Moreau, que é um tight end, que é o segundo tight end do time, que jogou muito bem no ano de rookie dele, mas teve uma lesão ano passado. E agora vem sendo uma das estrelas da off-season, do training camp. Então vai ter muita formação com ele, com o Darren Waller jogando. E daí todo mundo vai estar olhando para o Darren Waller. O Foster Moreau também é um outro cara que vai aparecer e tem muita capacidade de receber passe. Então, assim, eu acho que o ataque dos Raiders, mesmo com essas questões da OL, talvez sofra um pouco, né, com pressão alguma vez que a OL não consiga ler direito os assignments, tudo. Mas tem tudo para jogar bem. E a questão maior, assim, é a defesa, se a defesa vai conseguir parar o Lamar, porque é uma defesa que sofreu muito ano passado e é uma defesa nova. É difícil falar alguma coisa dela, porque não tem nada dela. Então, eu acho que para esse jogo a gente vai ter um confronto muito interessante do ataque do Raiders contra a defesa do Baltimore, porque é uma defesa que usa muita blitz. O ataque do Raiders é um ataque muito criativo. A gente deve ter alguns erros de cobertura que o Carr vai conseguir explorar, mas ao mesmo tempo conseguir pegar ele um pouco no blitz. Então deve ser um confronto bem interessante e bem parelho. Mas a decisão vai ser o ataque do Ravens contra a defesa do Raiders, porque a defesa do Raiders está no meio de uma reformulação, trocou de coordenador, trocou algumas peças. O Gus Bradley é um coordenador muito bom. Ele até fez um trabalho interessante contra o Lamar em 2018, mas o Lamar de 2018 é outro jogador, não tem nada a ver com o Lamar atual, quando o Gus Bradley era o técnico do Chargers. Então, eu acho que o que vai decidir esse jogo é esse confronto. O ataque do Ravens contra a defesa do Raiders. As duas unidades passaram por uma reformulação interessante nessa temporada. O Raiders, como eu falei, já trocou de coordenador, trouxe outras peças, está mudando de característica. Então, é difícil prever o que essa defesa vai fazer, especialmente no começo da temporada, que você precisa fazer encaixe, precisa fazer ajustes, precisa entender como usar melhor os jogadores. E o ataque do Ravens também vai passar por algumas mudanças. Começando pela linha ofensiva, que é basicamente toda diferente, quase não jogou junto, então pode dar ruim ali no começo da temporada. E também uma mudança de característica. A gente deve ver mais dropbacks do Lamar.
A gente deve ver o Lamar mais under center, deve ver ele passando mais, especialmente agora que não vai ter o Dobbins, né? Então a gente deve ter um jogo corrido um pouco pior do que nas últimas temporadas, o que não é um problema. A gente teve, sei lá, o melhor jogo corrido da história da NFL nas últimas 2 temporadas, então se ele for top 5 da liga, ainda tá muito bom. E acho que esse confronto vai ser decisivo nesse jogo. Dependendo do que o ataque do Ravens conseguir produzir e a defesa do Raiders conseguir anular ali, a gente vai saber quem vai ser o vencedor. Porque eu acho que as outras 2 unidades são muito boas, muito bem treinadas, entrosadas e vão ter um confronto bem parelho. A diferença tá no resto. Então, eu concordo. Eu acho que vai ser bem interessante isso daí. Eu não sei como que o Gus Bradley tá pensando em começar esse jogo em termos de linebackers e é bem interessante porque quando ele teve aquele jogo bom nos playoffs contra o Lamar, ele jogou muito em dime, né, personnel, ele jogou muito em dime, que é quando você joga com bastante defensive backs, né, ele jogou com 2, se não me engano, ele jogou com 2 strong safeties, 3 corners e um free safety. O time estava muito leve atrás na secundária e para deixar o time mais rápido ali para conseguir parar o Lamar, né? Então foi essa mais ou menos a estratégia que ele fez. Me corrija se vocês estiverem errado, porque foi um jogo Chargers e Ravens, então eu não lembro muito bem, mas eu estava meio que torcendo contra os Chargers ali, torcendo para os Ravens, mas não deu. Então, mas pelo que eu me lembro, foi mais ou menos isso. Foi que ele jogou com um personnel bem leve na defesa para conseguir parar as corridas do Lamar, mas daí nos próximos, muita gente tentou copiar isso depois, e o Lamar evoluiu bastante, não deu certo. E daí, no ano passado, né, se não me engano, nos playoffs, né, quando o Lamar perdeu para os Bills e o Lamar não teve um grande desempenho, o ataque dos Ravens não foi bem, eles usaram, na verdade, fizeram exatamente o oposto, né, eles usaram um personnel bem pesado, usaram bastante base personnel, usaram muitos linebackers para parar o jogo corrido dos Ravens e forçar o Lamar a tentar achar o passe, e o Lamar não conseguiu. Então é bem interessante ver como é que ele vai enxergar esse jogo. E os Raiders trouxeram 2 linebackers aí novos nas últimas semanas que já conhecem o sistema do Gus, mas que eu acredito que os 2 são muito bons para o jogo contra os Ravens, que é o Denzel Perryman, que é um cara muito bom contra o jogo corrido, e o KJ Wright, que lê muito bem o backfield, né? Que ele é muito bom contra essa zone read, é um cara muito inteligente, ele é um pouco mais velho, em termos físicos ele já está caindo um pouco, mas ele compensa pela inteligência dele, ele consegue ler muito bem a jogada, então acho que ele até já trouxe um pouco o KJ Wright e o Perryman já pensando nisso, porque para arrumar isso, fazer os Raiders bons aí contra o jogo corrido, que essa divisão, assim, os Raiders vão enfrentar muitos times fortes no jogo corrido. E foi pensando nisso aí que eles deram uma melhorada boa aí no corpo de linebackers aí dos Raiders, que hoje está muito profundo. Tem o KJ Wright, o Denzel Perryman, o Kwiatkowski, o Nicholas Morrow se lesionou, mas ele estava jogando muito bem, foi o melhor jogador do ano passado na defesa, então tem um corpo bem profundo ali. Então vai ser bem interessante. Eu não sei como é que o Gus vai fazer dessa vez, se ele vai, dado que está com muitos linebackers no time, eu acho que ele talvez jogue um pouco mais em base do que o normal, porque ele é um cara que não joga muito em base, ele geralmente joga muito em dime, níquel, e ele não manda muita blitz, né? Uma característica do sistema dele é que ele faz pressão com 4 homens e tem um time mais leve ali atrás para defender o passe em zona. Mas eu acho que talvez ele possa dar uma mudada aí, dado o seu jogo aí contra os Bills dos Ravens, talvez ele jogue um pouco mais em base, agora que ele tem também alguns linebackers que podem cobrir melhor, como o Littleton, o KJ Wright. Então, mas vai ser bem curioso ver como que ele vai, com essas adições novas aí, como é que ele vai armar o esquema, o time, né? E eu acho que na defesa dos Raiders, eu tô bem confiante com relação à secundária contra os recebedores dos Ravens, e eu tô confiante também que eu acredito que o Ngakoue e o Max Crosby vão conseguir criar pressão ali no Lamar, principalmente ali, eu acho que talvez no Villanueva, né, o Staley é melhor, mas acho que talvez no Villanueva ali eles consigam aproveitar um pouco dessa OL e criar pressão, mas a grande preocupação realmente é que o Lamar é muito bom, né, e esse jogo corrido dos Ravens também é muito bom, então se tem alguma coisa que eu acho que os Raiders podem se dar mal, é
porque o sistema do Gus aí contra jogo corrido e quarterbacks móveis não é um dos melhores. Então você tem que ver como que ele vai armar esse time aí para enfrentar esse esquema. Mas eu acho que o caminho aí para os Ravens realmente é fazer esse jogo um pouco mais de jogo corrido, bastante option, zone read, etc., RPO, e se aproveitando do Lamar aí e da inexperiência aí, não inexperiência, né, mas de pouco tempo aí de quadro aí dos jogadores juntos aí dessa defesa dos Raiders. É isso aí. Bom, o Giba já passou pela última pergunta que eu tinha aqui em mente, né? Então, não sei se os meninos tiverem alguma outra coisa, alguma dúvida para fazer, alguma curiosidade para colocar, fique à vontade. A respeito do último confronto de Ravens e Raiders que você citou, Luiz, se eu não me engano, acho que foi em 2017. 2018, foi a temporada 2018, de calor do Lamar. Ah, tá. Foi a temporada de calor... Ah, tá. Porque eu tava porque eu lembro que, se eu não me engano, acho que o ataque a defesa era do Dampis ainda, se eu não me engano, acho que não chegava nem ser do Martindale. Não, era o Martindale, foi aquele jogo que ele teve 3 sacks e saiu correndo direto pro vestiário. Ah, sim. Ele teve 3 sacks no finalzinho do jogo. Uhum. Assim, ele tava produzindo nada, e no finalzinho do jogo ele teve 2 sacks seguidos, depois ele teve um outro mais pra frente. Foi o último lance do jogo, ele saiu correndo direto pro vestiário. Ah, tá, eu lembro dessa cena. Foi um jogo que a gente começou a ter um pouco mal, o Lamar sofrendo um pouquinho, mas aí no meio do jogo os ajustes apareceram e o time começou a encaixar. O jogo foi parelho. O Carr costuma jogar bem contra o Ravens. Eu achei na temporada de calor dele, na segunda temporada ele fez miséria contra o Ravens. Então eu espero um jogo bem parelho. Vale lembrar, né? Vai ser o primeiro jogo de temporada regular com público no Allegiant Stadium, né? Então é meio que uma estreia oficial pro Ravens. Ele estreou o estádio ano passado, mas portões fechados por causa da pandemia, e agora pela primeira vez terá público no jogo de temporada regular no Allegiant Stadium. Vamos ver como é que vai ser o comportamento da torcida em Vegas, é uma novidade também, não tinha... E vai ser estreia com o Rave ainda por cima, né? Porque vai ter DJ, vai ter as parafernálias todas lá. A gente tá falando de Vegas, né? Estamos falando de Vegas. Se não tiver um caça-níquel em campo, não tá com sorte. Aí chega no intervalo, a galera vai lá postar num blackjack lá. O estádio, assim, vai ser a estreia mesmo do time, a torcida tá bem animada, vai ser bem legal. Eu visitei já o Allegiant Stadium lá, tá bonito o lugar, tá bem legal, vai ser um fator aí, a torcida vai botar bastante pressão. Eu queria perguntar mais expectativas sobre 3 jogadores, na verdade 4 jogadores especificamente. Queria saber o que você tá esperando da temporada, o que o Kenyon Drake, qual deve ser o papel dele no ataque, que muita gente estava na discussão, né, se o Josh Jacobs ia continuar como o running back principal, isso obviamente, né, principalmente nas 2 primeiras descidas, mas o Kenyon Drake ele vai ter participação nas terceiras descidas, o Josh Jacobs vai sair do campo nessas situações, ou o Kenyon Drake vai fazer papel de slot receiver, que o Gruden chegou a mencionar isso, eu particularmente acho uma péssima ideia, até porque tendo o Hunter Renfrow, que é um slot receiver melhor do que o Kenyon Drake poderia ser. E aí também tem a questão do que você espera das temporadas do Damon Arnette e do Jonathan Abram. Assim, eu pergunto muito do Jonathan Abram porque eu pessoalmente eu não gosto nem um pouco dele como jogador. Acho que ele foi uma escolha horrível do Raiders, inclusive no draft. Mas é um cara que perdeu muito tempo na primeira temporada e ano passado que ele se estabeleceu mais na NFL. Então é quase como se estivesse entrando para o segundo ano dele como profissional. Eu não sei aí qual é a expectativa de você, da torcida, para a evolução dele. E o Arnette é um cara que vai estar de fato entrando na segunda temporada e foi bem criticado também ano passado, né? E o Raiders fez os movimentos para trazer novos nomes para a secundária. Ele deve entrar como terceiro cornerback, né, na rotação, imagino agora. Mas a expectativa é que ele evolua ou ele está cada vez mais longe de ter um papel relevante, né? Porque tinham até rumores de que ele estava no mercado de troca, disponível para trocas. Começando do final, o Arnette, ele assim, com relação ao Arnette e Jonathan Abram, uma coisa muito importante, eu acho que é Ron Miles, que veio junto com o Gus Bradley dos Chargers, que era o defensive back coach lá no Chargers, e é um cara que foi do Broncos anteriormente, e é um cara muito bom. Ele é um dos melhores
Na minha opinião, ele é um dos melhores defensive back coaches da liga. Até o Chargers, quando o Gus saiu, eles tentaram manter o Ron Miles, de mandar embora o Gus e manter o Ron Miles, mas eles não conseguiram. Então o Ron Miles é muito bom. Ele, assim, se você pega todos os caras da secundária do Chargers, foi ele que criou os caras, pegou do zero e fez os caras virarem estrelas. Assim, o cara faz muito pro bowler, assim, incrível a quantidade de defensive back, assim, bom que sai da mão dele. Então, é um cara muito bom. E, assim, vendo as entrevistas, vendo o Arnett e o Jonathan Abram falando dele, falando do que mudou, você vê que, assim, que até a expressão deles muda quando fala do Ron Miles, assim, que os caras realmente estão muito animados aí com a vinda deles e com a vinda dele, com essa... Ele tá ensinando essa garotada a jogar melhor, que é uma coisa que o Paul Gunter não conseguia fazer, não conseguia lidar com jovens, assim, é um cara muito inteligente, assim, o Paul Gunter é muito, muito inteligente, mas ele não conseguia passar nada para jovem, passar nada para falar a língua dos jogadores. É um cara muito de planilha, muito de esquema, de tática e tal, mas na hora de entrar lá e ter uma conversa direta ali com os caras, ele não consegue. Então, essa é a esperança dos Raiders, a esperança da torcida, é que com essa mudança, essa secundária jovem evolua. Então, assim, tanto o Arnett, eu acho que tanto o Jonathan Abram, eles têm uma história bem parecida ali de ter sofrido com lesões, serem caras bem agressivos e terem muito físicos e sofrerem um pouco por, assim, que sair de esquema, por não entender muito o que estão fazendo. Mas com a vinda do Ron Miles e com a vinda do Gus Bradley, com um sistema mais simples, né, que faz que eles não precisam pensar muito, só agir, só ser físico mesmo, que é o que eles sabem fazer melhor. Então eu tô bem otimista com os dois. O Arnett, ele é importante para ele que veio o Casey Rayrd para ter um veterano ali que vai começar e ele poder ficar um pouco atrás aprendendo. O Trey vai ser os dois principais CBs dos corners vão ser o Casey Hayward e o Trayvon Mullen, e daí o slot vai ser o Nate Hobbs, que é um rookie, que foi esqueci de falar dele, mas foi a estrela aí da off-season. O cara jogou muito aí na off-season, foi incrível, foi eleito pela PFF o melhor defensive back da off-season. O cara jogou realmente muito bem, uma surpresa, ninguém estava esperando, e ele vai começar como slot, um cara muito forte, parece um linebacker às vezes jogando. Então vai ser muito positivo por todas essas mudanças aí, eu vejo muito positivo para os dois, tanto para o Jonathan Abram, tanto para o Arnett. Um pouco, assim, o Abram precisa mostrar serviço mais rápido agora, porque ele já está no terceiro ano agora dele, então ele vai começar como titular, então ele vai precisar mostrar serviço mais rápido. O Arnett um pouco menos, ele vai ficar na reserva. Eu acho que eles não querem eu acho que o plano para o Arnett é evoluir esse ano, como eles têm um contrato de um ano só com o Casey Hayward, daí o Casey Hayward está meio velho, mandar o Casey Hayward embora e daí continuar com o Arnett no próximo ano já evoluído. Então, eu tô otimista com os dois, acho que eles vão melhorar. E com o Kenyan Drake, ele vai ser um complemento pro Jacobs, o que Jacobs ainda vai ser o primeiro running back, eles vão jogar, acho que muitas vezes talvez joguem juntos no backfield, e o Kenyan Drake vai jogar bastante em third downs, e na red zone talvez botem bastante o Kenyan Drake, porque ele tem um aproveitamento um pouco melhor que o Josh Jacobs na red zone. E vai jogar recebendo passe, mas não como um slot receiver. Ele vai receber passe saindo do backfield. Acho que vai fazer muito rota wheel, assim, saindo do backfield, indo puxando ali de trás e tá até contra os Rams. Teve uma jogada dessa no treino dos dois, que o Kenyan Drake saiu do backfield e numa rota goal e foi direto para a endzone. O cara acertou ele, fez um touchdown e alguém filmou lá e o Gruden ficou bem bravo que filmaram, por causa que foi uma jogada que ele tava, daí derrubaram o vídeo do ar, assim, que para ninguém ver a jogada que ele estava planejando. Então aí eu acho que o Kenyan Drake é muito disso que ele quer fazer, não como slot receiver, mas tentando surpreender ali, saindo em third down e tal, saindo do backfield para receber passes ali por trás da defesa. Beleza, vamos fechar então, Luiz, falando aqui sobre os seus palpites. Vamos lá, placar e bold predictions. O que você acha que vai acontecer para esse jogo? Palpite, putz, esse jogo assim, é um daqueles jogos que eu não apostaria dinheiro nunca, eu acho que é bem 50-50 ali, que é um jogo que tá para
os dois lados, os dois times bem forte, o Baltimore Ravens um pouco melhor, mas os Raiders jogam em casa e tem esse efeito aí da OL dos Ravens, tá vindo de muitas lesões e ainda não ter praticado muito. Eu acho que eles vão evoluir muito ao longo da temporada, mas eu acho que talvez no começo tenha alguns problemas ali que o Ngakoue e o Crosby consigam aproveitar. E os Raiders vêm animado, né? Vem animado o Casanova e tal, então eu vou apostar aí nos Raiders 28-17 para os Raiders. E bold prediction, deixa eu pensar, o Ngakoue vai ter 4 sacks no jogo. O que ele nunca fez em Baltimore vai fazer em Las Vegas agora, pelo amor de Deus. A lei do Vamos lá, meu placar, eu já pensei nesse placar ontem, então eu vou com ele, 34-20 para o Baltimore. Acho que a gente vai ver algumas coisas novas, então a minha bold é que o Lamar vai passar para 4 touchdowns. Então, a minha expectativa do jogo é que, assim, um resumo já foi bem dado ao longo do podcast, mas a minha expectativa, pelo menos, é que o ataque do Ravens consiga fluir bem nessa partida, tá? Mesmo com os desfalques entre os recebedores, né? Principalmente falando do Rashad Bateman, né? Mas eu acredito, né? Enquanto o Raiders está se familiarizando com esse esquema, o grupo de linebackers do ano passado ele foi mal, trouxe o KJ Wright, mas o KJ Wright acabou de chegar, não sei o quanto ele vai estar em ritmo de jogo mesmo, né? Porque ele não passou a off-season praticamente inteira sem treinar com uma equipe. Obviamente ele estava treinando por conta própria, ele vai estar totalmente fora de forma, mas eu não sei o quanto ele vai estar dentro do ritmo de uma partida. E o resto do grupo, apesar de não serem jogadores que eu acho ruins, eu gosto do Corey Littleton, eu gosto do Kwiatkowski também, mas eu acredito que o Ravens tem todo o potencial para fazer o jogo terrestre andar. Eu acho que nesse quesito o Ravens vai bem na partida e até por isso a minha bold prediction é de que o Gus Edwards vai passar de 150 jardas terrestres, tá? Aqui para já começar bem a temporada, né? Existem pessoas que, o Ravens perdeu o J.K. Dobbins, o que vai acontecer? Eu acho que o Edwards vai pegar esse papel e vai seguir em frente. Eu acho que ele é um jogador de muito bom nível para a posição, que se encaixa muito bem com o esquema, se encaixa bem com o Lamar, já provou ser um cara extremamente consistente em temporadas passadas. Acho que ele vai dar um passo adiante nesse ano. Tendo isso, e assim, eu confio muito na defesa do Ravens. Acho que o esquema do Gruden, ainda mais com o Gruden tendo o tempo todo dessa off-season com preparação focada para a semana 1, obviamente não só para a semana 1, mas boa parte do tempo desse training camp foi dedicado a se preparar para a semana 1, eu acredito que ele vai ter soluções, ele vai ter formas de atacar o esquema agressivo do Martindale, ele vai ter formas de atacar a defesa de Baltimore. Então eu vejo o Raiders tendo algumas vitórias ao longo do jogo, mas eu acredito que o Ravens ele tá um patamar acima do Raiders como times, né? Eu acho que o Ravens é um time candidato, o Raiders é um time candidato aos playoffs. Então, por isso eu vejo uma vitória do Ravens por 31-14, é o meu palpite. Tá certo. Eu coloco 27-20 pro Baltimore Ravens. Em cima de tudo que vocês já falaram aí, eu acho que o Don Martindale vai vir preparado para esse esquema aí de se proteger contra o esquema feroz contra blitz que o Derek Carr tem. Eu acho que assim, a defesa vai dar um jeito de se impor em cima dessa linha ofensiva. Em contrapartida, como a defesa dos Raiders ainda é nova, eu acho que dá para o Greg Roman pensar alguma coisa. E já que eu acabei de falar de Greg Roman, o meu palpite é que não vai ter touchdown corrido nesse jogo. Todos os pontos de touchdown vão ser todos via passe. Ou seja, vão ter 3 touchdowns de passe do senhor Lamar Jackson. A gente vai começar a ver o Greg Roman se assanhar e começar a abrir um pouco a caixa de ferramentas do jogo aéreo que o time está pretendendo. Dito isso, acho que encerramos por aqui. Antes de mais nada, Giba Pérez, João Gabriel Gelli, mais uma vez, muitíssimo obrigado por estar aqui presente no preview, tá bom? Eu espero que vocês estejam presentes aqui mais vezes também, para a gente poder falar aí das próximas 17 rodadas, porque vamos fazer o programa de bye week também, não tem problema. Mas é isso, meninos, muito obrigado pela participação, muito obrigado pela ajuda, muito obrigado pelos comentários. É isso aí. Sempre um prazer, meu querido. Vamos até a próxima.
mais previews pela frente, mais pós-rodada. Vamos nessa que vai começar a temporada finalmente. É isso, tamo junto. Comece uma boa temporada, que tenhamos um bom jogo. É isso. E Luiz, muitíssimo obrigado pela participação. A gente fica muito feliz de você poder participar aqui, cara. Tua participação contribuiu bastante informação, cara. E, mais uma vez, o microfone tá aí aberto para você fazer o seu jabá, cara. Fique à vontade. Valeu, cara. Obrigadão aí pelo convite. Aí é sempre muito legal falar de futebol. Também é muito bom ouvir vocês falando sobre os Ravens, né? Porque eu também não... Quando você não torce, não segue o time diariamente, você não conhece muito. Então é muito bom você conversar com o pessoal que segue aí para saber como é que estão as expectativas, as coisas. Então, obrigadão aí pelo convite. Só vou falar pro pessoal, se quiser saber mais sobre os Raiders, para me seguir lá no Twitter, @RaiderGeek_BR, RaiderGeek Brasil. E tamo aí, que seja um ótimo jogo. Espero que os Raiders ganhem, mas que vocês possam aí no final aí, que a gente possa se encontrar nos playoffs da AFC, que é... Muita gente aí esse ano os Raiders estão bem, a maioria da mídia está bem pessimista com relação aos Raiders, né? Mas eu tô otimista, eu acho que a gente vai brigar aí para chegar nos playoffs, então espero poder encontrar vocês lá. É isso aí, se tudo der certo, quem sabe, né? E você que está escutando, querido ouvinte, muito obrigado por chegar até aqui. Semana que vem a gente está de volta para falar sobre esse jogo e, obviamente, se prepara porque vai ter sim preview da semana 2 para falar do duelo contra o Kansas City Chiefs. Então a gente fecha o preview por aqui e a gente se vê na semana que vem para falar um pouco mais sobre Ravens Football. Até mais!